Ô, gente boa, então é isso aqui, ó, memorização, leitura e compreensão, parte 2. Vamos fazer aqui uma leitura diferente da parte 1. Vamos fazer aqui um texto que tem mais dados, um texto mais denso, um texto que necessita de mais atenção, né, mais compreensão. E ao final dessa pequena aula, um vídeo curto, você vai perceber que algumas coisas podem ser melhoradas para partirmos para o módulo 3 dessa memorização, depois ao módulo 4, e por fim, lá para um módulo, sei lá, módulo 10, a gente vai trabalhar a leitura dinâmica, que eu acho muito interessante. Todos conseguem fazer leitura dinâmica, todos. Basta treinamento. Vamos aos recaditos. Aqui eu tenho a vaquinha para a compra de um computador novo para o canal. Se você tem condições de participar, participe. Se não, tá ótimo, basta divulgar o canal pra gente, porque já estamos com 61.410 inscritos. Bacana demais. Outro lance que eu preciso lhe mostrar é esse aqui, ó. Vou abrir o concurso aqui, que foi o último vídeo que eu gravei. Galera fica perguntando onde eu vou baixar, né, o conteúdo da videoaula. Eu deixo aqui embaixo, ó. Material disponível no site, participe da vaquinha, e tudo que eu preciso colocar de recado está aqui. Então você clica aqui, ó, você vai direto para o site Nirvana Atômico, onde você tem acesso ao material. O vídeo aqui em cima, os textos, né, as questões. Basta fazer o editar, copiar e editar, colar. Então como é que faz isso aqui? Eu venho aqui, seleciono, vou dar o editar, copiar, né? Agora eu venho aqui no Word, editar, colar. Simples. A mesma coisa você pode fazer com as figuras. Tem uma figura aqui, esse aqui é um texto, né, em forma de figura. O botão direito nele, copiar a imagem, vai para o Word, aqui. Olha ela aí. Então você pode montar a sua apostila, pode tirar tudo do site. Use o site, sacou? Bora para a aula? Eis um texto publicado hoje, terça-feira, 14 de agosto de 2018. Jornal do Brasil. Por que eu peguei Jornal do Brasil? Porque é um lance assim mais técnico, né? É um trabalho mais denso. E o tema escolhido aqui é um tema que apresenta várias estatísticas, vários números, né? Várias tabelas. E o nosso propósito para o nosso estudo hoje é entendermos um pouco disso aí num tempo menor que o tempo gasto no módulo 1 desse curso. Eu vou pegar, porque a minha tela não consegue pegar todo o texto, olha só, ele começa lá em cima e termina aqui, ó, né, termina aqui embaixo. Eu vou pegar isso aqui, vou dar um print e vou levar lá para o Paintbrush, porque por lá eu consigo trabalhar. Eu vou pegar aqui o primeiro e segundo parágrafos, embora não haja parágrafo. Então eu vou pegar esse primeiro bloco, começando em 6 em cada 10 crianças do Brasil. Depois eu vou pegar o levantamento feito, parará, parará. Então eu vou fazer diferente. Eu vou dar um print screen aqui, vou levar para o Paint, vou colar aqui e vou deixar assim. Pronto. Por que eu deixei o texto assim? Está legível aqui. Porque o ideal, como eu não falei na primeira videoaula, o ideal é fazermos. Teve até um irmão que falou isso aí no canal, e eu esqueci o nome desse cara, velho. Foi mal. Desculpa aí, mano. Mas o ideal é escrevermos à mão, ou seja, manuscrevermos o lance aqui, ó. Vou botar uma caneta mais grossa. O ideal é escrevermos ao lado do lance, né? Vou pegar primeiro esse trecho aqui. É manuscrevermos aquilo que nós precisamos resumir. Bora lá. Se eu fosse realizar aqui uma leitura dinâmica, para que serve a leitura dinâmica? Vou começar a adiantar agora para prepararmos para a futura aula sobre leitura dinâmica. Seria uma leitura assim, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. O lance é fazermos com que o nosso cérebro leia essas palavras sem memorizá-las. Toda vez que você lê um lance,
você, querendo ou não, você deixa uma mancha daquilo que foi lido no seu cérebro, na sua mente, na sua memória. Então, se fosse uma leitura dinâmica simplesmente por ler, eu leria assim. Não se espante, tá? Eu leria assim. Olha como eu faço. 6 em cada 10 crianças do Brasil vivem na pobreza, de acordo com um estudo inédito apresentado nesta terça-feira, 14, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. São crianças e adolescentes até 17 anos que são monetariamente pobres ou estão privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. O levantamento feito com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD, de 2015, mostra que 18 milhões de meninos e meninas, ou seja, 34,3% do total, são afetados pela pobreza monetária. Vivem com menos de R$ 346 per capita por mês na zona urbana e R$ 269 na zona rural. Desses 6 milhões, o equivalente a 11,2%, têm privação apenas de renda. Já os outros 12 bilhões, ou 23,1%, além de viverem com renda insuficiente, têm um ou mais direitos negados. Pronto, essa foi a correria da leitura dinâmica. Não é assim exatamente que se faz leitura dinâmica, tá? É um dos meios de leitura dinâmica é esse. Mas aqui, eu vou excluir tudo que eu fiz aqui. Vou fazer a segunda aula do método. Vou repetir aqui, né, o trecho que vai ser abrangido. Objetivo nosso agora. Eu tenho esse primeiro trecho aqui, ó, vou passar para vermelho. Um primeiro trecho onde eu tenho informações básicas. Esse aqui é um trecho fácil. Depois, meu mano, eu venho com um segundo trecho aqui que eu considero um pouco mais complicado. Vamos ler agora com cautela, com tranquilidade. Esqueça daquele lance que eu comecei falando sobre leitura dinâmica. Aquilo ali é futuro. Vamos preocupar com essa segunda aula. Lendo. 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza. Então eu vou colocar aqui, ó, algumas coisas coletadas. 6 num total de 10. Vivem na pobreza. Beleza, o que mais? De acordo com um estudo inédito apresentado nesta terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Não vou pegar isso. São crianças e adolescentes até 17 anos. Opa, até 17 anos. E estão privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Beleza. Quando eu falo sobre pobreza, né? Aqui, olha, vivem na pobreza, que está escrito aqui. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Um pouco de paciência, por favor. Mudei. Vivem na pobreza. Nessa pobreza estão incluídos mais direitos, como educação, informação. Então, essa pobreza abrange várias coisas. Vamos fazer o seguinte. Neste pedaço que eu fiz aqui, ó, eu já tenho um parâmetro. O título original, vamos voltar lá. É esse daqui, ó. 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza, diz o Unicef. Eu peguei esse primeiro trecho, né, esse primeiro pedaço, esse primeiro excerto. O que é excerto? É um pedaço. E fiz o seguinte super resumo. 6 em 10 estão na pobreza. O texto me fala que são crianças e adolescentes. Então, essa galera que está nessa roia toda vai até os 17 anos. Se eu pego essa notícia publicada hoje, dia 14 de agosto, e faço uma leitura rápida, vai facilitar para amanhã, dia 15, uma nova leitura de um outro texto, marcando somente os pontos que devem ser memorizados. Quando eu falo memorizados, é para você ter algum argumento. O que ficou da leitura disso daqui, olha? Eu posso falar uma porrada de coisa, mas o básico é 6 em 10.
vivem na pobreza. Quem é que vive na pobreza? Ah, é uns camaradas aí até 17 anos. Beleza. Esse é o mínimo. Mas é um mínimo para a gente pegar o jornal diariamente e fazermos a coleta de informações. Ou seja, por que eu estou usando o Paint aqui? Por que eu estou escrevendo aqui, ó, manuscrito? Eu não dou conta de fazer isso aqui, né? Mas isso aqui é para falar que você deve escrever isso aqui à mão. Manuscrever. Botar o jornal de um lado e manuscrever de outro. Agora vamos ver isso daqui embaixo, como lidar com uma loucura dessa daqui, ó. Isso aqui tem muito número, tem muita data, tem muito contraste entre coisas, entre pessoas, entre situações, entre regiões. Vamos ler. Então vamos embora. O levantamento, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2015, mostra que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, são afetados pela pobreza monetária. Presta atenção nisso aqui, tá? Eu sei que é meio louco memorizar isso aqui, mas a gente vai chegar num ponto legal. Vivem com menos de R$ 346 reais por mês na zona urbana e R$ 269 reais na zona rural. Desses, 6 milhões, o equivalente a 11,2%, têm privação apenas de renda. Já os outros, 12 milhões, ou 23,1%, além de viverem com renda insuficiente, têm um ou mais direitos negados. Os concursos e os vestibulares dificilmente vão colocar taxas de amostragem na sua redação. Agora eu peguei uma caneta mais clara, um azul mais claro, e vou lhe mostrar um lance maluco. Como trabalharmos isso aqui, ó? Mostra que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, opa, isso aqui é de um total, são afetados pela pobreza monetária. Agora, eu vou para outro lance interessante. A pobreza monetária está aqui. Aí eu continuo. São afetados pela pobreza monetária, vivem com menos de R$ 346 reais por mês. Agora, dessa galera, de 18 milhões, 6 milhões, o equivalente a 11,2%, tem privação apenas de renda. Já os outros 12 milhões, ou seja, 23,1%, além de viverem com renda insuficiente, têm um ou mais direitos negados. Viu que lambança? Aqui, cara, eu sou péssimo para mexer com número. Não que eu fale isso para mim como um bloqueio. Eu falo porque eu não gosto de número. Meu negócio é língua portuguesa. Então, quando eu pego um texto desse aqui, se for uma prova, eu saio rabiscando na lateral da prova e vira um horror. Como que eu faço para facilitar isso aqui? 18 milhões, aqui ó, eles são afetados pela grana. Desses 18, olha só, 6, está aqui, não tem renda. 6 mais 12, 18. Então, esse parágrafo, esse excerto, esse pedaço, quis me dizer o quê? São 18 milhões de meninas e meninos, esquece os outros porcento aí, os outros lances, e fala o seguinte, desses 18 milhões, 6 milhões não tem grana. Os outros 12 milhões, está faltando tudo. Não tem grana, ou seja, renda insuficiente, e não tem um ou mais direitos. Correto? Como que eu vou trabalhar isso aqui, hein? Vou botar aqui, ó. 18 milhões sofrem com a pobreza. Lendo ali ao lado, 6 milhões não tem grana. E os outros 12 milhões não tem grana e nem direitos.
Pronto. Está resolvido o meu problema. Obviamente, e repetindo, isso aqui é uma maneira para simplificarmos a leitura. Olha como é que ficou. 18 milhões sofrem com a pobreza. 6 milhões não tem grana. E os outros 12 milhões, além de não ter grana, não têm direitos. Ou seja, eu consegui transformar esse troço estapafúrdio aqui, ó, essa doideira de vai por cento e volta por cento, e sobe total, e desce, subtrai, e soma, com esse lance aqui. O que eu fiz na leitura? Por esperteza. Vou pegar uma caneta vermelha agora, uma laranja. Eu peguei esses 18 milhões aqui, peguei esses 6 milhões aqui, vai virando uma bagunça, né? Mas é para virar mesmo. E peguei esses 12 milhões aqui. Qual é o maior? O maior, eu vou botar aqui uma seta, é esse daqui. 18 milhões. Depois eu tenho outro, 6 milhões. 6 milhões é menor que 18 milhões. Então esse aqui deve estar incluído nesse aqui. E depois eu tenho um ali de baixo, ó, que eu vou botar uma seta invertida, de 12 milhões. Então esse 12 milhões também deve estar contido nos 18 milhões. Somando 12 mais 6, 18. Então eles fazem parte desse universo de 18 milhões de meninas e meninos que vivem na pobreza. Desses, 6 milhões sofrem com falta de grana. Os outros 12 milhões sofrem com falta de tudo. Não tem grana e tem os seus direitos negados. Pronto. É isso que eu queria te passar hoje. Repetindo, peguei um texto na internet, o texto é esse aqui. Sugiro que você faça a leitura diária, tá? Desse Jornal do Brasil. Não estou fazendo nenhuma apologia ao Jornal do Brasil, não estou falando que é o melhor jornal que existe no Brasil, não estou defendendo nenhuma bandeira política em cima do Jornal do Brasil. Só estou falando que você deve ler alguma coisa todos os dias. Alguma coisa deve ficar, né, retida na sua mente. Alguma informação deve ficar armazenada na sua mente. De que maneira? Você vai pegar um papel, colocar ao lado do seu jornal. Se você conseguir imprimir isso daqui, ótimo. Se não conseguiu, beleza, bota isso aqui na tela, pega uma caneta, pega um papel, um lápis, uma borracha e faça isso aqui manuscrito. Viu que eu fiz só dos primeiros 2 excertos? Por que eu fiz só dos 2 primeiros excertos? Porque eu não vou fazer os outros para você. Eu fiz esses 2 aqui, né, o primeiro excerto, que chama pedaço, excerto é pedaço. Fiz o segundo excerto. E agora esses outros aqui, ó, você vai ler e vai retirar as informações necessárias. Observe que eu tenho, né, alguns lances aqui com os mesmos problemas de porcentagem, de número, de contraste, etc. O que você vai fazer? O mesmo esquema. Batendo o olho neste parágrafo aqui, que não é parágrafo, eu já consigo tirar alguma coisa dele, olha só. Os dados analisados evidenciam as desigualdades. O acesso aos direitos varia, entre outros fatores, de acordo com o local onde as crianças e adolescentes moram e com a cor. O percentual de meninas e meninos da zona rural que não têm direitos garantidos é o dobro daquele nas áreas urbanas. Parará, parará, parará. Então eu percebi que os meninos e meninas que moram na zona rural têm menos direitos garantidos daqueles que moram em áreas urbanas. Olha a informação bacana. Aí depois fala aqui, meninos e meninas negros registram uma taxa de privação entre parará, 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 crianças e adolescentes brancos. Opa! Meninas e meninos negros apresentam taxa de privação maior do que crianças e adolescentes brancos. Pronto. Outra informação legal, pula esse porcento aqui. As regiões Norte e Nordeste aparecem com os maiores índices de privação de direitos. Olha aí, bacana. E aí você vai fazer isso aqui. Você precisa fazer isso aqui sozinho.
para você perder o medo do texto, para você provar para si mesmo, né, que você consegue. É uma questão de leitura diária. Amanhã você vai ler outro texto. Vamos ver o que tem aqui no Jornal do Brasil. Vou clicar no link principal e aqui tem uma porrada de informações. Olha só. Sobe para 35 o número de mortos em desabamento de ponte na Itália. Tem alguma coisa a ver com o Brasil? Pode cair no Enem? Pode cair no concurso? Acredito que não. E esse daqui? Câmara aprova projeto que altera a Lei Maria da Penha. Opa, interessante. Clico aqui. Vou dar uma sacada. Texto pequeno. Tá? Então, voltando aqui ao Paintbrush. Eis a bagunça que eu fiz. Tá aí. Eis as referências que eu fiz para ajudar no nosso segundo passo desse curso de memorização e compreensão do texto. No terceiro módulo, esse vídeo ficou curtinho, no terceiro módulo eu vou puxar mais um pouco. Eu quero mais informações, eu quero mais referências, mas não pule etapas. Faça o primeiro módulo. Se você está fazendo esse segundo módulo aqui, por favor, volta lá, faz o primeiro. Se você não está curtindo esse método de estudo, que é muito lento, né? Muito fora do seu padrão, pula para o próximo vídeo, porque isso aqui é só para quem realmente tem dificuldade, só para quem realmente precisa aprender isso aí e encontra uma certa dificuldade na leitura. Valeu? Mano, fica com Deus, muito obrigado pela companhia, pela paciência principalmente. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Abração e até mais.